Arestas de Vento. Entrevista. Mais uma vez, muito boa tarde. Fala-vos Ricardo Cardoso. Álvaro Félix, ator e figura incontornável da boa cultura setubalense, é nosso convidado especial. Álvaro Félix, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao Arestas de Vento, aqui na Rádio Azul. Ricardo Cardoso, Céu Campos, ouvintes da Rádio Azul, amigos e conhecidos, a todos um bom dia. Falemos de teatro. Texto de Luís Artur de Souza. Apesar de uma grande parte da população na cidade e na província estar hoje acostumada a pilotar computadores e ver sentadinha no sofá a TV por cabo, o teatro continua mágico. Basta essa mesma gente parada ver num só dia teatro e normalmente tudo se transforma. Álvaro, os politiqueiros de papelão e os vendedores de banha da cobra podem até nem querer enxergar, mas o teatro continua a encantar e já agora também emocionar. Ou seja, o Luís Artur de Souza tem carradas de razão. Sim, não só o teatro, como outras vertentes culturais, porque não podemos só, portanto, como sou um homem do teatro, mas, portanto, estou atento de certa forma, e que é importante que todas as pessoas estejam atentas ao que se passa, não só o teatro. Mas devo dizer que tem que se fazer bom teatro. Na minha opinião, sou um grande defensor da qualidade. Tudo, o que tem qualidade tem público. O que não tem qualidade, depois é capaz de não ter público ou ter. Enfim, é quase que forçar as pessoas a irem ver determinado tipo de espetáculos, o que é mau. Acho que a pessoa deve ter, e aqui passa pela cultura das pessoas. A pessoa deve ter no seu íntimo: hoje vou ao teatro, acabei de jantar, vou ao teatro, ou vou ver um espetáculo de poesia. Mas isto não pode acontecer aqui em Setúbal, porque não há espaço para fazer teatros, não é? Suponhamos que estamos em Palmela, agora vou jantar Palmela, vou ver um espetáculo de teatro, o bando ou de companhia qualquer. Porquê? Porque a minha educação, a educação dos meus filhos, a educação da minha mulher, né, tem um princípio cultural que os leva efetivamente a aderirem a projetos culturais. A escolher. Para escolher, e não só muitas vezes escolher tem que ser aquilo que é mau, para nós dizermos assim: pois isto é mau. Eu não tenho esta pachorra de ver aquilo que é mau porque me deixo dormir. Eu durmo em qualquer lado. E se não te puseres a pausa, daqui por 5 minutos, se não falares comigo, eu deixo-me dormir, não é? Dormir entre comas, não é? Mas tem que ter um espetáculo que puxe. E um espetáculo que qualquer espetáculo que seja, a pessoa não pode entrar e ser da mesma maneira que entrou. Se nós, depois ficamos todos com vergonha de falar: mas o que é que a gente viu? E o que é isto? Isto é. O que é que percebeste? Eu não percebi, mas há aqui qualquer coisa. Não quer dizer que os atores não tivessem prazer de fazê-lo, mas não se pode virar só para os atores. O espetáculo tem que ser virado para a população. Aí é que começa a cultura. E foi isso que o Tás fez. Foi isso que o Tás efetivamente fez. Foi mudar a agulha. O Tás mudou a agulha. Aliás, eu gostei muito de ouvir o A Coca, porque, se me dás licença, foi o início do Tás entrar na taça dos campeões europeus. Exato. Em que se ficou, portanto, com o Fórum Luís Atódio, porque hoje não estou a ver hoje ficar nem com a adega da Baguinha, quanto mais agora com um espaço como o Fórum Luís Atódio. Eram pessoas arrojadas. Eu não quero falar de ter presidentes, mas eram pessoas arrojadas, pessoas com uma certa agressividade, um pouco de aventureirismo. Se não houver aventureirismo, se for tudo muito certinho, muito direitinho, ninguém consegue fazer nada. Então, quando se obteve o Fórum Luís Atódio, que portanto foi na altura do Mata Castro, temos de dizer, e com o Carlos César, o meu grande amigo, Carlos César, que picou, porque seria uma sala de jogos. E portanto, então, para inaugurar o Fórum Luís Atódio, pensou-se num espetáculo, só para uma inauguração, uma coisa com uns trapos, o A Coca. Aquilo foi um sucesso.
foi um sucesso de bilheteira, foi um sucesso de público. Portanto, aqui também demonstra que muitas vezes não é necessário muito dinheiro para fazer bons espetáculos. Interessa ter bons atores, uma boa equipa técnica, um bom diretor e depois, meus senhores, vamos a isto, não há uns chinelos, vamos ir aos chineses. Naquela altura não havia chineses, não é verdade? E foi um sucesso de bilheteira em que nós ficávamos com salas completamente cheias. É como dizes, o teatro abre surpresas e fantasias. Isso encanta e também perturba. Quem vê teatro dificilmente esquece. E aqui, Álvaro, penso em todos os géneros e em público de todas as idades. Verdade ou mentira? Sim, é verdade. É muito importante começar aqui é que começa a cultura, efetivamente. Nas escolas. Nos miúdos. Eu vou contar muito rapidamente uma miúda que chegou ao meu café, portanto, com 8 anos de idade, há 3 dias, e me perguntou-me: eu posso-lhe fazer uma entrevista ao senhor? Uma entrevista, filha. Que idade tens? Foi com a avó. Tenho 8 anos. Mas a entrevista é um trabalho que vou fazer para a minha escola, um trabalho, e então pensei, o senhor, como podia ter pensado, está bem, então amanhã venho aqui. E a miúda foi, com 8 anitos, e tem-me a fazer perguntas com uma naturalidade e com um alcance já, que será não quer dizer que seja atriz, não é isso que está em causa, mas que seja uma adepta da cultura, porque começam na escola a fazer, a dar os meus passos e a se interessarem por... É necessário ir às escolas. Eu, por acaso, há tempos fiz um trabalho numa escola com o Manel Bola, mas, portanto, vê-se que as pessoas têm uma necessidade intrínseca de assistir a espetáculos nas escolas, os miúdos, mas que não há depois um seguimento, quer dizer, não há depois um segmento que leve a se fazer no teatro, poesia, levar figuras às escolas. Tinha um projeto que era o Bocage vai às escolas. Portanto, eu fazia a estátua do Bocage, não acontecia nada, portanto, quando nós chegávamos, os alunos iam lá para o seu tempo de intervalo, e nós montávamos ali a cena, que era fácil, era uma coluna de Bocage. E depois, quando os alunos chegavam, assistiam então à aula, eu com o Manel Bola, numa de boa exposição, portanto, contar a vida do Bocage através, portanto, da nossa figura, da nossa presença. Exatamente. Era uma aula diferente. Ficou tudo encantado na Câmara, ficou tudo encantado. Ai, que bonito! Ai, isto é maravilhoso! Ai, faça uma cartinha, faça uma carta. Fizemos a carta, hoje estou à espera da resposta. Mas enfim, são estas coisas, só é esta falta de atenção. Exato. E a cultura deixa de estar presente. Deixa de estar presente, e esta falta de atenção, porque as pessoas, nesta sociedade. De atenção, de vocação. Depois também de outras coisas acabadas em algo, falta de atenção, vocação, enfim, salve-se quem puder, porque afinal são tudo profissionais. Eu ia dizer qualquer coisa, mas depois que me barrou. Já que está na moda dizer que uma autarquia, um local, é sempre um projeto político, eu poderei complementar. Político que não veja a cultura. Isto encaixa naquilo que tu disseste. Sim. Repito, político que não veja a cultura, para o caso do teatro, como bom investimento, é tolo, possivelmente. E felizmente para nós, às vezes acontece. Fica completamente a prazo. Não fica cá para galo de capoeira. Não fica cá para galo de capoeira e só safa por estar num partido político. Se não estivesse num partido político, seja qual for, pois não tinha possibilidades nenhuma. Mas eu vou-te dizer uma coisa. Esta cidade de Setúbal tem sido uma cidade, portanto, eu sou de Setúbal, nasci em Setúbal, numa área muito bonita, mas que hoje é um bocadinho feia para mim, que é a área da Fonte Nova. Feia porque as pessoas é que fazem efetivamente a sociedade em que vivemos, os locais, os bairros, tudo isso passa efetivamente por nós. E nós temos tido, portanto, pouca sorte, esta cidade tem tido a pouca sorte de o refúgio cair em Setúbal, mas não só na política, o refúgio. Isto é, quem manda nesta sociedade portuguesa é a comunicação social e são os partidos políticos. Eles é que põem e dispõem da sociedade. Eles é que põem e dispõem quem é rádio para o governo, quem é 150. E depois é o grande capital. Isto, o grande capital, eles estejam cá muito bem e que vão investindo. Que, por sua vez, também dominam os partidos políticos. Também dominam os partidos políticos, não é? Ora bem, são estas duas vertentes que dominam.
Agora, depois há uma outra situação, que é a competência. Isso Setúbal sempre teve. Ou sempre teve, está a ter. Que cai aqui em Setúbal pessoas que são... portanto, cá estão os partidos que não têm capacidade nas terriolas ou nas terras de se afirmar, ou porque perderam, e então vai para Setúbal. Uma coisa piloto. Vai para Setúbal. Quer dizer, falando de não sei de onde, vem para Setúbal. O Joaquim Manel vem para Setúbal. Chega à Câmara de Setúbal, sabe lá quem é onde é que é a Rua dos Mariantes, ou sabe lá qual é a história da cidade de Setúbal, o que é que Exato, aconteceu. não setubalizou. Por aquilo, e não se preocupou em conhecer. E depois nós chegamos lá com um projeto, ou tu chegas lá com um projeto, quem é o senhor? Eu andei a apanhar conquilhas e lembrei-me agora de vir aqui fazer um projeto cultural. Portanto, é isto que acontece. E nós temos apanhado por tabela essa situação. Porque não conhecem, têm medo. Porque reina a incompetência e então estão virados para outras... Mas não perceberam que os processos políticos das cidades são diferentes. Mas, Vila Franca é Vila Franca, Setúbal é Setúbal. Se bem que o PC tinha, em algumas autarquias, fez trabalhos brilhantes. Estou falando da Almada, Seixal, que fiz um trabalho para o Seixal, quando foi a Seixalada, fui filmar sim. Lá, não sei umas coisas. E admirei realmente aquela forma de funcionar daqueles fulanos em atividade e conhecedores da matéria. Agora aqui em Setúbal é uma coisa... E depois o que é que isto apanha por tabela? Porque ficamos a ficar tristes. Exato. Ficamos a ficar... E a cidade cultural fica falida, perde-se vizinhança. Uns andam porque têm interesses. E depois há aquele jogo de interesses. Mas tudo muito mediano. Tudo muito mediano. E depois há um que levanta assim um bocadinho a voz, vai para a tabela, como costumam dizer, nos teatros há a tabela. Quem se bota mal vai para a tabela. Exato. Eu, como estou na tabela já há muito tempo e que felizmente não estou dependente falo aquilo que me quer e que me apetece, com lógica e com razão e com conhecimentos de causa. Não quer dizer que seja sempre certo, não. Não sou certo. Mas há uma coisa que é certa. Eu não posso ser contratado para fazer um trabalho ou dois trabalhos e depois, porque é o Álvaro Félix, porque não sei quem, e as pessoas estão agarradas a esse tipo, olha, isto não avança. Então ele não pode fazer porque ele é... Portanto, é lá de outra parte, é de outra banda. Portanto, a outra banda não está em causa a qualidade. Então vais buscar os casacos, as calças, é bem verdade. As botas. Então eu pergunto, e o 25 de Abril serviu para quê? Sim, é uma boa pergunta que não é me faz. Eu tive muito prazer no 25 de Abril porque fui tropa naquela altura e fiquei muito contente. Foi uma das maiores alegrias que tive na minha vida, tirando o nascimento das minhas filhas, a Susana Félix, tenho que dizer o nome delas, Susana Félix. Mas foi com um grande prazer que, portanto, não contribuí diretamente, mas indiretamente no 25 de Abril. Isto é, mandaram-me de férias, portanto, uma semana antes do 25 de Abril, de pensar que eu era algum espião, uma coisa qualquer. Eu estava no QG em Tomar e depois cheguei no dia 24 de Abril ao quartel e de madrugada, portanto, eu fiquei sempre à espera porque tinha apanhado das caldas que tinha furado. E foi realmente as tropas de Tomar que foram serrar as caldas da Rainha. Sim. Com o alferes, né? Porque era o meu alferes. E, portanto, sempre, porque eu fui sempre contra o fascismo. Só que depois, estes anos todos, hoje estou a pensar se vou votar ou não. Onde é que isto chegou? Onde é que isto chegou? Ora, e mais, um defensor, antes do 25 de Abril, não usava a palavra democracia, porque naquela altura possivelmente não, mas sabia o que queria. Hoje, quer dizer, fico assim, mas estes anos todos andamos a vender agora Portugal aos bocados e a Câmara de Setúbal tem razão. Porquê? Mas gastar dinheiro no fórum para quê? Gastar dinheiro aqui para quem? Gastar dinheiro na vida, mais dinheiro para luz que está às escuras para quem? Arranjar contentores de lixo como deve ser para pôr em frente ao Hotel Esperança como deve ser para quem? Então, vem os chineses para conta disso, eles pegam nisso. Então só que eles vão andar a vender aos talhões. Menos política e mais economia. Andou a coitada da pandemia de Algebarrota a dar castada nos fulanos para agora. Portanto, é isto. É muito bem.
Foste ator no Ribalta e em muitos outros grupos de boa memória do Teatro de Amadores de Setúbal, durante alguns bons anos da tua juventude, podemos dizer assim. O TAS veio depois. Explica lá aos amigos ouvintes que pela primeira vez estão a ouvir falar disto, o que era o Teatro de Amadores do teu tempo e, naturalmente, que importância teve na tua formação como ator. Os que conhecem o assunto vão, com toda a certeza, recordar com prazer. Fazer uma pequena correção. Eu nunca passei pela Ribalta. Meia culpa. Exato. Não. Passei, portanto, Sobe e Desce, eu vou dizer. Sobe e Desce, precisamente. Confundi Ribalta com Sobe e Desce. Com todo o respeito. Sobe e Desce. Não corri com os grupos todos, corri os grupos todos a trabalhar. Então vamos a eles. Sobe e Desce, Presença, se não me esqueço, Presença, Grupo de Teatro Presença, Grupo de Teatro Teia, Grupo de Teatro Fonte Nova, sim. Capricho Setubalense e parece que não me esqueço de mais nenhum. Portanto, tudo o que via. Agora vê bem, o que havia aqui, se querias revista, tinhas revista na Capricho. Exato. Se querias teatro mais sério, tinhas teatro mais sério. Mais interventor, tinhas o Sobe e Desce. Se querias ver o espetáculo com outra dimensão, ias até que naquela altura fazia, até naquele momento tinha os meus atores de Setúbal, com Fernando Guerreiro, o Manel Bola, um grande espaço a Maria cultural Clementina, um espaço cultural ali, era um teatro de bolso, com grandes peças que fizeram por ali. Agora vê tu a diferença. Portanto, andámos para trás aqui 30 ou 40 anos. Portanto, a aprender, comecei nesses grupos, se bem que já tinha, eu penso que quando eu nasci já tinha assim uma tendência tinha para o teatro, porque nas escolas eu sempre tive essa coisa já vem comigo, para bem ou para mal, lá, se sabe a Deus, não há essas coisas, mas de qualquer modo, olha, toma lá, tu vais ser isto, é uma coisa que mais ou menos te ajeitas a fazer, o resto não faças mais nada porque só fazes, portanto, é tudo mal. E então havia realmente era uma cidade cultural, para além também de poesia, de música e tudo que proliferava nesta cidade em que dava gosto. Tudo feito com paixão. Tudo feito com paixão. Depois as coisas vão acabando, até muitas vezes com... E essa paixão foi importante na formação do Álvaro Félix ator. Sim. Depois tive a minha aprendizagem foi sempre no tabuado, nunca tive curso nenhum superior de teatro. Não sei se é bom, não sei se é mau. Ninguém sabe. É evidente que não se pode ser um bom técnico de teatro sem talento. Quer dizer, uma coisa e outra, portanto... Mas e esse não se compra na farmácia. Não, o talento não se compra. Depois, então entrei para o TAS. O Carlos César então convidou-me para o TAS e andei por lá 16 anos. Portanto, a trabalhar. Eu tive alguma dificuldade naquela altura em me impor, um facto. Lutei muito. Porque passar o teatro amador para uma companhia profissional é obra. E depois estava um bocadinho em desvantagem com os outros meus colegas. E muitas vezes falavam dos textos, não sei quantos. É porque era assim, eu trabalhava na Fiat. Saía às 6 horas da tarde. Os meus colegas estavam em descanso. Ora, estavam em descanso ou estavam a trabalhar nos textos, a pensar, a estudar. E eu não podia porque estava a trabalhar na Fiat. Depois da Fiat... Estavas menos disponível. Depois, mas tinha que acompanhar o ritmo dos atores, portanto, que estavam a tempo inteiro na companhia. Ora, portanto, eles tinham mais disponibilidade do que eu em tudo, não é? Mas eu tinha que acompanhar o ritmo deles. E então foi violento. Chegou até uma altura que a minha filha Susana, que andava a estudar, uma vez me perguntou: pai, quando é que eu te vejo? Porque eu chegava a casa, nem há casa, não é? E logo para o ensaio, e depois estamos a falar de ensaios naquela altura com o Carlos César, não se brincava em serviço, só assim é que se conseguiu que o TAS tivesse aproximadamente, não sei, à volta de 30 e tal trabalhadores. Não era a brincar, era no duro, era no sério. É que 4 da manhã ainda estávamos a trabalhar. Agora, repare, eu ensaiar até às 4 da manhã, depois tinha que ir para a Fiat às 9 da manhã, inclusivamente até para Santarém. Cheguei para Santarém, no meu carro,
naquela altura com o Pai Tirano, que foi um grande sucesso em Setúbal, que teve 3 anos em cena, e uma companhia de descentralização consegue ter, portanto, um espetáculo 3 anos em cena, em que a minha roupa, o meu casaco já parecia quase um farrapo, derivado da umidade e da própria transpiração, e eu ia no meu carro para Santarém, fazia o espetáculo, vinha no meu carro para Setúbal e depois dormia no sofá para ir para a Fiat, e depois no outro dia isso, nada. E depois não é só isso, mostrar que tinha valor. Exatamente. Porque muitos atores passaram pelo Tás e que não ficaram lá. Muitos atores passaram pelo Tás e não tiveram a espinha. Não conseguiram fixar. Não conseguiram, portanto, porque muitas vezes a espinha tinha uma força muito grande para combater. É evidente, porque hoje, nos grupos de teatro de amadores, existe hoje uma certa rivalidade. Esta acabou de chegar. Estou a gostar muito da entrevista, estou num café e está todo o mundo a escutar. Um grande abraço, Luís Filipe Estrela. Há pouco falámos da vida cultural em Setúbal, provocada pelos grupos de teatro ligados ao Teatro das Paixões, o teatro de amadores. É bom lembrar que tudo isso aconteceu num tempo de grande intensidade cultural. O 25 de Abril também não estava muito longe, os locais tinham poder, era possível fazer coisas motivadoras com a cultura. Hoje não é bem assim. Não, mas repare, mesmo antes do 25 de Abril, já tínhamos a teia a funcionar, tínhamos, portanto, não havia... Falas muito bem, a cultura aí era um instrumento. Era um instrumento. Em que nós fazíamos espetáculos já, de certa forma, contra o regime que nós possuíamos, que estava preso por... A cultura aproximava. Aproximava, exato. E, portanto, onde é que as pessoas que queriam fazer qualquer coisa a nível cultural, tanto de teatro como de música, como colóquios, inclusive colóquios, e eram nas igrejas. Quer dizer, a igreja entregava ouro ao bandido. Portanto, em que se procurava, portanto, as jocos e aquelas coisadas, tinham uma sala de espetáculos. Eu comecei no teatro, curiosamente, na igreja da Anunciada, portanto, na sala de espetáculos da igreja da Anunciada, que eram umas cadeiras de ferro, não é verdade? E se começava a trabalhar, mas sempre com uma atenção muito grande, porque não se podia lá tocar lá, mas tocava-se sempre. Então a igreja, tínhamos a capa da igreja por cima, se são da igreja são santinhos. Se são santinhos, aqui não há problema nenhum, porque eles até são inocentes, coitadinhos, vão à missa todos os dias. Portanto, era assim que as coisas funcionavam, que dava um certo prazer, um certo gozo, e deu um certo gozo esses tempos, antes do 25 de Abril. Depois as coisas começaram a ter uma... Aliás, a própria revista à portuguesa, que nunca foi subsidiada, é o único teatro que não é subsidiado, portanto, pelo Estado, é a revista à portuguesa, que não, já o Salazar temia, e portanto eles também temem porque não dão. Aliás, não dão a ninguém, não, de facto. Então, e cortam, estão a tirar os ordenados às pessoas, é uma coisa curiosa e incrível. A revista fala muito. A revista fala muito. Mas só que depois se começou então a entrar muito na política, a revista começou a perder aí o gás, porque começa a entrar muito na política e os quadros muito repetidos, porque o melhor na revista na revista quando se escreve é dar só... É o picado. É o picado, exatamente. E depois agora a graxa política é outra coisa. A graxa política também estragou a revista. Ajudou a estragar. Ajudou, e não só a revista, como outras coisas. É bem verdade, querido amigo. Vamos fazer aqui muito rapidamente um pequeno jogo. Eu digo Leonel Dias. Tu dizes o quê? Leonel Dias, um grande meu amigo e meu padrinho de casamento. É o meu padrinho de casamento. Eu digo Vítor Serra. Tu dizes o quê? Um homem que eu tenho muito respeito por ele, porque o conheço há muitos anos das nossas juventudes. Formámos o grupo de teatro Sobe e Desce. É um bom poeta e é um grande meu amigo. Eu digo Gertrudes Félix. Tu dizes o quê? É uma senhora que me atura, portanto é minha esposa, que tem andado comigo sempre nestas coisas, nestas teatradas, e é, portanto, a maior crítica. É uma pessoa muito crítica. Tudo o que eu faço mal, levo com a tábua da carroça, como costuma dizer. É companheira. Isso faço bem. Uma boa companheira. E, aliás, para ser um grande homem tem que ser uma grande mulher. Exatamente. Eu digo José Maria Dias. Tu dizes o quê? José Maria Dias começou no teatro comigo, curiosamente.
nesses tempos da igreja e da paróquia, da igreja da paróquia. Portanto, não caiu agora no teatro. Portanto, um lutador também muito grande, que merecia um maior apoio. Porque muita gente, lá está o tal desconhecimento que as pessoas fizeram. Portanto, se voltares ao Sr. Cabassal, lembro-me agora ao Cabassal, como podia ver. É um exemplo de conversa. A história de José Maria Dias, mas não, possivelmente não saberá. Não saberá e se calhar nem sequer se preocupa. Nem o assistente do assistente do assistente. Eu não direi que não quero saber. Diga que, portanto, não tem tempo, às vezes as pessoas não têm tempo. Exatamente, nem os assistentes têm tempo. Não. Querido amigo, eu agora digo Fernando Guerreiro. Tu dizes o quê? Um grande meu amigo, um grande ator, um grande encenador, que trabalhamos juntos já há alguns anos. Ainda continuamos a trabalhar, ainda foi em dezembro que trabalhámos juntos no palco. Isto não para, a vida não para enquanto nós cá estamos. E um homem que me ajudou muito no TAS também, porque tinha vindo do teatro amador e nós jogávamos muito os dois e tínhamos certa cumplicidade. Eu digo Manel Bola. Tu dizes o quê? Manel Bola, outro grande meu amigo, outro grande ator, meu colega. Aliás, no nosso camarim, tínhamos um camarim que éramos nós os três. Era eu, o Manel Bola e o Fernando Guerreiro. O Manel Bola é um autodidata. O Carlos Rodrigues, o Manel Bola é uma outra coisa, não é? Há que separar. Carlos Rodrigues é um autodidata, não dele é Carlos Rodrigues. É um homem que sabe muito. Manel Bola é uma figura. O Manel Bola é o Manel Bola de... Exatamente. É um homem que percebe muito do teatro. Sim, percebe muito teatro, um homem esperto, um homem com uma grande cultura. Então nós tínhamos o camarim, éramos nós os três no camarim. Ora, isso estava, nós tínhamos sempre o camarim com a porta aberta. E os outros nossos colegas muitas vezes tinham sempre o camarim com a porta fechada. Aquilo ali era preciso ter. Portanto, nós temos uma força muito grande para aguentarmos estas coisas. Ouvi falar mal de nós. Depois dizia um ao lado, dizia, nesse dia deixou a porta aberta. Um colega meu, o grupo dos outros colegas estavam. O Álvaro, as galbas estão todas feitas por ele e por Fernando Guerreiro. Nós não estamos aqui a fazer nada, não é? Só deixava a porta aberta e nós ouvimos aquilo, não é? Ora, mais alento nos dava, nós trabalharmos. Para já, tínhamos uma grande disciplina, portanto, profissional. Trabalhávamos com profissionais e nós trabalhamos com profissionais como somos. Exato. Álvaro, agora digo, naturalmente, Maria Clementina. E tu, o que é que dizes? A Maria Clementina é uma figura muito interessante porque não para tão bem, não é? Dizer os poemas, aquelas coisas e tal. Foi uma grande mulher do teatro. Na Teia teve um grande mérito, fez parte do grupo Teia, depois foi para o TAS, fomos colegas, uma grande atriz e uma grande poetisa e uma boa dizer. Diz muito bem poesia. É assim que se diz, não é? Dizer, não é? É muito assim. É muito assim. É uma boa dizer. Isto agora são as modernas. Rui Mesquita também tem, de certa maneira, uma história interessante ligada ao teatro em Setúbal. Mesmo assim, não poderá ter feito mais. Porquê é que não fez? Teve sempre o caminho minado. Qualquer dia, Rui Mesquita virá aqui a Orestas de Vento dizer porquá. Mas agora, Álvaro, gostaria de ouvir a tua opinião, muito rapidamente. Olha, o Rui foi o homem que me lançou nas animações de rua. Foi o homem que teve a coragem, lá está a tal coragem que eu falo que é necessário ter e que hoje não se tem essa coragem. Coragem de avançar, vamos fazer este projeto, como é que isto vai correr? Vamos tentar fazer correr bem, se correr mal, mas vamos tentar fazer. E então eu disse, vais fazer o Fernando Pessoa na Feira de Santiago. Eu, Fernando Pessoa, não penses nisso. Mas faz. Então 2 dias antes da feira, inaugurar a Feira de Santiago, que se fazia cá em baixo, agora é a Feira das Manteigadas, nada a ver uma coisa com outra, aquilo agora é um bocado da Chepa em Ponta Grande. Portanto, é uma feira sem história. Perdeu a história. Não, história nenhuma. É só meias e cuecas. Não é? Já ninguém vai comer a porra frita. Maria, vamos lá comer uma porrinha frita à feira. Isso acabou. Mas sempre acabou. Já está a acabar tudo. Exato. Vamos então rapidamente à resposta, então, o Rui Mesquita convidou então para fazer o Fernando Pessoa na feira. 2 dias antes, eu disse ele que não fazia. O homem ficou bem. Não, e fiz. Foi um sucesso. Então, a partir daí, comecei então a dedicar-me
a dedicar-me a trabalhos de rua, porque já tinha também trabalhado com um grupo de pessoas que me ensinaram como é que as técnicas de rua, e eu gosto muito de contato com as pessoas de rua. Fiz com ele a Maria do Mar, ao poeta Maria do Mar, na Capricho, escrito por ele e assinado por ele, e fiz um outro espetáculo, Maria do Mar, e uma outra peça dele, na Capricho, Crime e Capricho, que também ele apresentou, que teve a coragem de dizer isto é feito assim, agora é promessas, o texto dele é um homem espetacular. Pena que não fez mais, porquê? Porque não deixam. Álvaro Félix, ator e figura incontornável da boa cultura setubalense, é nosso convidado especial. Voltando ao teu ingresso no TAS, a tua primeira peça na companhia foi uma revista, creio, a revista A Coca. O TAS, desse tempo, trabalhava numa grande estrutura de teatro, o Fórum Municipal Luísa Todi, e com isso conseguia casas e casas. Casas que, no fundo, acabavam por gerar hábitos de teatro. Exatamente, e que fazia com que muitos jovens saíssem de ter visto, portanto, o teatro, que na escola iam formavam grupos de teatro entusiasmados com o nosso trabalho. Isto era, nós dávamos depois seguimento a que outros jovens, outras pessoas e tal, que o TAS fomentou na cabeça das pessoas o interesse muito pelo teatro. Basta que havia, lembro-me naquela altura, muita gente de várias classes etárias que diziam que estavam de ir experimentar a fazer teatro, mas no TAS porque o TAS tinha visibilidade. Tinha visibilidade, exatamente. Sem ser passadista, mas respeitando muito o passado, vamos recordar a revista A Coca. Céu Campos. Olha, que ele veio à volta dos 8 pontos de rei, quer uns trocozinhos para comprar a revista, aquela Maria. A senhora também lê essa revista? Não lê? Não, quem lê é a minha secretária, a Celeste. Bem, dizem que ela há uma secção onde os leitores contam os seus problemas. Minha senhora, nunca pensei em ver tanta gente com problemas. Olha, ele é com perigos, ele é mirrado. Já sabe que eu estou aqui! Álvaro Félix, ator e figura incontornável da boa cultura setubalense, é nosso convidado especial. Álvaro, queres comentar o que acabamos de levar à antena? Sim, olha, em primeiro lugar, estou realmente muito sensibilizado por aquilo que eu ouvi. Agradeço-te muito. Isto é cultura. Tu teres estes registros, muito obrigado. De teres e nunca os percas, porque fazem muita falta. Eu era o Matacás, era o Comper, e a Maria João Sobral era a Pombinha, que era a governadora civil, que naquela altura queria fechar os bares à meia-noite. E depois uma polémica que foi. De maneira que era, portanto, era uma mulher que era a Célia David, que muito bem, que vinha com uma alcova cheia de nabos e tal, que sentava no banco. Estou cansada. O frase, que era uma confusão. E o facto é que no final se ouvem os aplausos, que não são de 20 pessoas, é de muita gente que estava a assistir ao espetáculo. Muito rapidamente, por favor, é impossível gerir uma cidade com as características de Setúbal ao arrepio da cultura 15 segundos. Ao arrepio da cultura nunca, nem Setúbal, nem a parte de do mundo. Arestas de Vento. Entrevista. Álvaro Félix, ator e figura incontornável da boa cultura setubalense, é nosso convidado especial. Quero fazer aqui uma correção, porque eu não tenho na minha frente papéis para tomar nota, nem tenho muito papéis com documentos. Exato. para é tudo de, como digo, portanto, é tudo espontâneo. É tudo espontâneo. Queria dizer também que passei pelo grupo de teatro Espelho Mágico, que é o vosso grupo de teatro, e uma peça que me ficou realmente foi o Feiticeiro do Oz, foi um grande espetáculo.
Exato. E também participaste na Cinderela. Na Cinderela, exatamente, na Cinderela também. Mas o Feiticeiro de Oz foi aquele... Eras o feiticeiro? Exatamente. O grande feiticeiro. Eu era o feiticeiro, o grande feiticeiro. Exatamente. Que o meu senhor me pôs a cantar e não sei... Álvaro Félix, o que fizemos na hora anterior merece saber se foi Carlos César quem matou o Teatro de Amadores em Setúbal e como é que foi a tua saída do Teatro Animação de Setúbal. Não matou, o Carlos César não matou, antes pelo contrário. O Carlos César até tentou valorizar os atores, portanto, naquela altura, exatamente, do teatro amador. É evidente, quem joga num clube da segunda divisão, joga no Palmeirense, gostava de ir para o Benfica. Sabe, porque as pessoas têm que ter uma ambição, se gostam, têm que ter uma ambição. Agora, as pessoas que dizem isso eram as pessoas que não tinham, portanto, as capacidades de enfrentar com uma companhia profissional ou de experimentar. E, portanto, não acabou, porque... Agora, isto é efêmero, as coisas acabam. Mas fez com que grandes atores passassem pelo TAS e hoje sejam, portanto, profissionais. Exatamente. Essa é uma política, dizer que o Carlos César foi buscar atores e acabou com os grupos de teatro. Ele não acabou com os grupos de teatro, ele foi os atores que ele pensou que podia ser uma mais-valia para a companhia, deu a essas pessoas uma possibilidade, portanto, de entrarem num outro contexto de espetáculo, de teatro, numa companhia profissional, tendo, portanto, o seu ganhando uma determinada verba que naquela altura não se ganhava e andávamos com as coisas às costas, e deu oportunidade a quase todos alguns atores do teatro amador, porque se não fosse o TAS, eu hoje aquilo que conheço do país e do mundo e a televisão, tudo isso foi porque eu estava no TAS, porque senão, meu amigo, eu não conhecia. Eu agora ia lá para o hotel, não sei quantos, estar no hotel para fazer um filme, porque iam ver o TAS, iam não sei quantos, o hotel em Tomar, um filme americano em Viseu, ir 2 vezes à França fazer bocage, portanto, uma em Beauvais, outra em Bobigny. Telenovela também. A novela. Entraste na banqueira. Na banqueira do povo, muitas telenovelas, Homens da Segurança. Exatamente. Cabelo na prisão. É evidente que isso, para nós que gostamos, se nos forem buscar se temos realmente a nossa cabeça o objetivo de continuar, agora, se ficarmos por ali, se pensamos em ficar por ali, tudo bem. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Há que a oportunidade agora... E a tua saída do TAS? Trabalhei na Fiat, como disse ainda há pouco. Depois o Carlos César ia-me pôr no quadro. Eu fazia parte do TAS, não é? Só que não fazia parte do quadro do TAS, mas fazia parte do TAS. E depois o Carlos César deu sempre da roda de mim para eu deixar a Fiat e ir fazer parte do quadro do TAS, só o TAS. E tudo bem, então eu despedi-me da Fiat, não é? Para ingressar então no TAS a tempo inteiro. Assim, a tempo inteiro. Depois, infelizmente, aconteceu, portanto, a morte do Carlos César, que não ia para o quadro. Já eu me tinha despedido da FIT e trabalhava por minha conta, a vender umas peças aqui, umas peças acolá, para me tentar... As propostas do TAS na altura passavam muito por ti, aquele teatro era muito teu. Sim, passava muito por mim, não só. A saída foi edificante? Não, a saída depois eu já estava à espera. Depois, naquela altura, tomou conta, portanto, da companhia o Manel Bola e o Duarte Vitor, que me chamaram lá, portanto, ao escritório no Lar da Misericórdia. Foi uma reunião de 10 minutos que eu tive muito pouco para dizer, e perguntaram-me assim: o TAS deve-te alguma coisa? E eu disse: não. Alguma coisa em termos monetários? E disse: não, está tudo pago. Porque eu fazia também as barcas, fazia vários espetáculos e depois aquilo era tudo junto no final do mês. Então tu és o único ator em que o TAS não deve nada. Porque eles têm vindo aqui dizer que o César ficou de ver assim, ficou de ver assim. Não me deve nada. Então o que é que vocês querem de mim? Digam lá. Portanto, dizer que a partir de agora, pronto, quando for necessário nós, portanto, chamamos e vai à tua vida. Muito bem. Muito obrigado pelas vossas palavras. Desejo a vocês muita saúde e muitas felicidades. Entretanto, quando venham a sair,
logo no Lar da Misericórdia, vinha a pensar o que é que eu ia fazer a nível de teatro. E então montei a mini revista, porque nunca parei nisto. Logo no Lar da Misericórdia. Agora, é evidente, tiveram para com outros colegas meus, e isso faço uma crítica, e foi muito mau, portanto, à direção, porque ao fim e ao cabo aquilo, eu nunca pensei que fosse capaz de fazer uma coisa dessas, que foi muito mau. O meu amigo Asdrúbal, que já lá está lá em cima, o Asdrúbal, eu ainda fui chamado, portanto, lá à minha reunião, ao gabinete, fui ao gabinete, mas ao Asdrúbal, segundo ele me disse, nem sequer lhe chamaram, mandaram por carta o despedimento do Asdrúbal. E ele ficou muito sentido com isso. Eu falei muitas vezes com ele e realmente não se faz. Pergunta José Condessa ao homem do teatro, música e cultura popular da Boa. Primeira pergunta. Numa cidade onde cada vez existem menos momentos para mais tarde recordar, penso em valores, é importante, possivelmente, manter nas paredes do seu café em Setúbal uma infindável coleção de fotos marcando a vida das pessoas. Gostaria que o Álvaro confirmasse ou desmentisse. Álvaro, responde já, por favor, pois tenho mais 2 perguntas do José Condessa. Para já o meu espaço não é um espaço muito grande, eu fazia ali até o Festreia, porque há uma grande dificuldade de fazer o Festreia, eu cedia o meu espaço para fazer o Festreia. Não alugava uma tenda, uma coisa qualquer, era ali. Mas como não tenho espaço muito pequeno e não posso dar asas assim a grandes coisas. Também gostava de fazer uma exposição dos chapéus do Luís Filipe Estrela, os chapéus todos que ele usa muito chapéu, os chapéus todos espalhados pelo café, mas não consigo, mas faço aquilo que posso. Cá fica a ideia, não é, Té? Segunda pergunta do mesmo autor. Que diferença vê o Álvaro Félix, enquanto ator do Tás, entre, naturalmente, o Tás do seu tempo e o Tás do presente? É uma diferença muito grande. Eu, por já, não tenho assistido, portanto, aos espetáculos do Tás. Os últimos espetáculos do Tás não tinha visto, porque saio do meu restaurante, portanto, muito tarde, e não tinha assim um grande pachorra para estar depois, enfim. Mas não tinha visto. Mas há uma diferença muito grande, ainda há pouco estava aqui, portanto, com o microfone fechado, a dizer que o Fórum Luís Atólia chegou a estar esgotado. Estou a falar de plateia e balcão, em que se fazia naquela altura 3.000 contos de bilheteira, e é ver hoje, portanto, há qualquer coisa que não. Também percebo que as condições eram outras. Última pergunta de José Condessa. Álvaro, que cidade é esta? Falo de Setúbal. O que é que morreu? Porque não acontece nada de novo na cultura? Quem está a matar a cidade? Um abraço, o teu amigo José Condessa. Para matar a cidade, de certeza que não somos nós, temos muita vontade de fazer coisas. Esta cidade já está morta, já está morta há muito tempo, e não há ninguém que pegue nisto. É incompetência. É a incompetência das pessoas, são os interesses políticos, como eu falei ainda há pouco, os interesses económicos. Mas agora pergunto eu, esta cidade tem espetáculos. Vejamos Condessa. Na Avenida Luís Atólia, os armadores de carros fazem animação. A velhota que vai passar é assaltada, corre 10 pessoas atrás da velhota, há animação, vai tudo atrás. O outro leva com um capacete de motorizada, vai beber café com a cabeça cheia de sangue, a dizer para pôr um pé em cima, não, vai aqui, para lá acima, mas já vem 20 pessoas atrás dele, não sei quando. Ora, isto é aquele degradar do fórum, aqueles buracos, parece que houve uma guerra, que uns canhões dispararam ali uns balados contra o fórum Luís Atólia, aquilo está tudo desburacado, mas está iluminado. Mantém-se iluminado durante a noite. Portanto, isto é animação. Agora, achas que... depois a outra animação, que tocam muito bem, na pasta de bocais, uns chineses, ou uns indianos, ou logo que tocam maravilhosamente bem, fazem ali animação à borla. Com uma caixinha, ponham moeda. Ora, fazer animação para quê? Fazer espetáculos de rua para quê? Criar eventos para quê? Temos uma Avenida Luís Atólia, vê-te bem, a Avenida Luís Atólia, que é em Portugal, não há um espaço para se fazer eventos com a Avenida Luís Atólia. Então os senhores que quiseram fazer diferente do Mata Caso fizeram pior.
Temos ali cascas de sobreiro por cima, temos ali umas flores, parece as flores do quintal da minha avó falecida, que estava no quintal em que o gato ia lá fazer o xixi, não sei o que daquela. Temos os sacos do lixo todos ali em volta do Hotel Esperança, que aquilo foi mal feito. Eu não me perguntei a mim como é que aquilo se faz, porque eu não sei, mas deviam de arranjar nos condutores maiores, mas coisas maiores, que aquilo dá um aspecto horroroso. De noite não, há menos luz, há menos parques de estacionamento, mas há uma coisa que tem que se fazer. E o que é que se tem que se fazer? Então, aquele espaço que é um espaço belíssimo para se fazer ali, por exemplo, passar o carnaval, passar as marchas, não, vai tudo concentrado para o Parque José Afonso. Para quem? Para mostrar que o Parque José Afonso tem que ter vida, porque senão aquilo é um dinheiro que se gastou ali e que está morto para se fazer ali um espetáculo. Tem que ao lado se montar uma estrutura metálica, porque o vento, que é uma caixa de vento, aquilo só dá, sei lá, para não sei para que é que dá. Respondeste muito bem, mas eu tenho que acertar aqui o computador, Então, por favor, porque acabou de chegar uma mensagem muito importante. É? Um bem-aja por estes momentos únicos que me estão a proporcionar. Muito obrigado. É para mim um orgulho ser filha do Álvaro Félix. É um pai, avô, ator e amigo único, Susana Félix. Amigo como já há poucos. Álvaro, por favor. A minha filha Susana. Eu gosto muito da minha filha Susana e da minha Ana. Obrigado, Susana. Por tu és uma filha espetacular. Tens sido sempre espetacular. Nunca me criaste qualquer tipo de problema. Tens sido, e continuas a ser, impecável. Nunca me criaste um problema. Eu sempre tentei te ajudar e ajudo sempre. Obrigado, Susana. Um beijinho para ti, Susana. Pergunta Maria de Lourdes Lopes, da rede social do Arestas de Vento no Facebook. O português deixou de gostar do teatro-revista ou foi afastado do cidadão comum, o teatro-revista, por má política dos nossos governantes, que, como é do conhecimento público, viraram as agulhas para o teatro intelectual? Um abraço para o Álvaro Félix. O teatro-revista sempre me deu medo, sempre me deu um certo respeito, desde o tempo do Salazar e por aí fora, porque toca em assuntos ou locais ou a nível portanto, nacional, que mexe um bocadinho com a sociedade e que alerta as pessoas para determinado tipo de problemas. Eu dizia também, ainda há pouco, que vejamos em Setúbal. Naquela altura, anos 80, quando fizemos aquelas revistas, o Era uma Vez em Setúbal e o A Coca, em que muitas vezes aqui em Setúbal acontecia pouca coisa. E havia uma grande dificuldade, inclusive o Fernando Guerreiro, que escreveu os textos, e o Manuel Bola, e não só de arranjar, portanto, situações em que depois nós transportássemos no palco aquilo que efetivamente se passava na cidade. Não havia nada. Se fosse hoje, o que acontece em Setúbal, pois com a revista ultrapassava o Pai Tirano, em vez de estar 3 anos, estava 30 anos em cena, como na Inglaterra, porque havia mais do que matéria-prima para se fazer, sei lá quantas rabas de revista, aquilo que se tem passado em Setúbal, e não só em Setúbal, a nível nacional. E, portanto, há sempre um certo medo do teatro-revista, porque o teatro-revista não tem um texto, uma peça do Brecht. Mas é aquilo. Pois aquilo é tudo muito criativo. Agora, a revista nunca sabe o que é que vai sair dali. Exatamente. Vamos ver a revista. Não há um texto. Não se entrega. Eu conheço o texto, vou ver porque já li o livro. Não sabe o que é que vai sair dali. Então isto mete medo entre combas. Vejam bem que seria agora a autarquia, os responsáveis da Câmara, nós fazemos uma revista e criticar isto ou aquilo. Pois é evidente, tenho o pescoço cortado. Álvaro Félix, ator e figura incontornável da boa cultura setubalense, é nosso convidado especial. Desculpa lá, posso? Diz? Podes, completamente. Na minha filha Susana foi apanhado, portanto... Também falaste na Ana. E da minha Ana filha, Félix. Ana Félix, que também trabalha comigo no grupo Palhaços também. Qual é a noção que tens de teatro popular? Não há teatro popular, não há teatro intelectual. Há bom teatro, bons atores ou maus atores. Bons técnicos, bons aquilo e maus. Se tiver público, é popular.
Não. O público conta sempre. Sim, mas há espetáculos que não são populares, portanto, que têm. Exatamente. Que têm público. Graças a Deus. Graças a Deus que há público. Agora tem que ser ter qualidade e se veja um espetáculo, portanto, um drama. Pois, querido amigo, mas também há quem faça teatro para uma cadeira e para um coordenado. Também há, se calhar tinha mais público no meu café do que muitas vezes. Primeira pergunta de Luís Candeias, animador cultural e ator no grupo de animação e teatro Espelho Mágico. Como foi ser ator numa das maiores companhias de teatro, o TAS, do país? Álvaro, já respondeste, mas podes sempre sublinhar. Sim, portanto, é muito agradável porque se aprende muito, temos uma outra noção, portanto, do trabalho. O rigor, quer dizer, não pode haver faltas, não podemos dizer, olha, não posso trabalhar porque não é um dente. Ou não posso. Hoje falta ao ensaio porque. Então, estás onde? Não posso ir ao ensaio hoje. Só posso ir ao ensaio agora para a semana porque vou caminhar, vou a Braga, não sei como é. Essas coisas não acontecem, não. Há ali regras. Há regras e, portanto, há uma certa concorrência, um certo desafio entre os atores, porque ninguém quer ficar mal e só quer beneficiar o público porque vê realmente entre nós, portanto, direi que um desafio ali, uma concorrência, mas tem que ser saudável. Não pode ter a concorrência do ator como fazem as pessoas que têm chamados maus fígados, muitas vezes em não darem as deixas certas para o outro colega se esbarrar. Isso é terrível, mas também acontece, não é? Temos que estar preparados, temos que termos uma segurança muito grande e aquilo que se chama o talento para darmos a volta e a capacidade de improvisar muitas vezes para essas sem situações. Perder a noção de trabalho. E é uma profissão das profissões mais duras que há em Portugal, é ser ator de teatro profissional. Eu comparo muito os atores aos cirurgiões. Nos hospitais, nas estruturas hospitalares. Andam em grupo. É muito mais difícil uma estreia para um ator de um teatro do que uma mãe para ir um filho. O sistema nervoso de um ator numa estreia. Imaginemos o Fórum Luís Atadi, completamente cheio. Tu tens de mostrar, vais ser visto, vais ser observado por pessoas de Setúbal, pessoas de Lisboa. Nem vais pensar nas pessoas que estão a ver, senão não entravas no palco. Se tu pensares, está a ver, está lá, o fulano, está lá, a fulana, está lá, não sei quantos, esse meu amigo, então não entras no palco. Aqueles minutos que antecedem à estreia, o dia da estreia, é pior do que a senhora arrebentarem as águas. Arrebentarem as águas. Segunda pergunta do mesmo ator, Luís Candeias. O que falta a Setúbal? Luís Candeias fez comigo a República na Praça do Bocage. Possivelmente. Sim. Pelo gesto da CEL, creio que sim. Um gesto afirmativo. Então cá vai, repito. O que falta a Setúbal para ser, de vez, um grande polo dinamizador de cultura em Portugal? Estruturas e hábitos? Se não há hábitos culturais em Setúbal, diga porque se perderam. Também já deste um cheirinho, acho eu, mas podes sempre carregar na ideia. Um grande abraço para o Álvaro Félix e tenho muita consideração por si. Luís Candeias. Há hábitos culturais. O que não se está é aproveitar aquilo que ainda resta, portanto, para se dar mais força à cultura em Setúbal, que não passa só por teatro, passa por teatro, poesia, cinema, enfim, por isso tudo. Porque não há, vejamos, a Baixa teve, portanto, uns animadores na Baixa a fazerem espetáculo de animação pelo quadro do Natal. Foi degradante ver a tocarem viola e com um cestinho a pedirem moeda, quer dizer, é terrível, quer dizer, com um ator, quer dizer, acho que não cai bem, não é? Não cai bem numa altura do Natal, contrataste, não sei porquê, mas de qualquer modo as pessoas ali a trabalharem com... Estás a dizer que a cidade social setubalense é feia. É feia. E a cultura perde por conta. Estamos na iminência de perdermos a nossa identidade cultural. Este é que é o grande problema. A nossa identidade cultural vai desaparecendo. Porquê? Setúbal está... Tu hoje contas quase que pelos dedos quantos setubalenses existem nessa cidade. Vamos ficar muitos poucos setubalenses nessa cidade que nasceram em Setúbal.
Mas refirmo com gravidade, portanto, que é muito grave, os brasileiros, ucranianos, romenos e por aí afora, que proliferaram nesta cidade. Exatamente. E que também não têm qualquer E ambição também não de foram cultural. enraizados. É preciso enraizar, Depois, dar cultura, uns vivificar que ainda- valores Os tubalenses. que ainda aguentam isto, de certa forma, esta barra de falar em cultura e não sei quando, porque a cultura, a cultura faz parte da educação das pessoas também. Exatamente. Isso faz parte também da cultura. Está a viver na base dos velhos, das pessoas com mais idade, que vão aguentando desde esporte, botando ideias. Estás também a dizer que não há promoção cultural. Isso também passa Não. por quem tem responsabilidades ligadas à cultura oficial, a Câmara Municipal de Setúbal. Sim, que devia fazer um levantamento ou de se reunir com as pessoas e Promover e reproduzir é Meus amigos, fundamental. O que é que podemos fazer durante o ano? Eu não tenho dinheiro, mas o que é que podemos fazer assim? Não há dinheiro agora, o que é que podemos fazer? Este evento, não. Mas para isso é preciso atividades de estruturas. cultura, as atividades ditas de cultura e recreio, que algumas funcionam, estou a falar, lembrar-me, portanto, do resto folclórico, das palhaçadas, aqui tiro o meu chapéu, não chapéu, mas o boné, o meu amigo Acácio Guerreiro, que tem feito um trabalho extraordinário. Estou a falar de uma área cultural que é a Lati, que é uma área cultural para a seriedade. A cultura também faz parte do convívio entre as pessoas, é cultura. Portanto, lá digo que são grandes empreendimentos e pessoas que são quase que marginalizadas e que não está... Não são amparadas. Depois temos as coletividades a Capricho. Capricho que era, portanto, foi uma coletividade naquela altura, que há uns anos atrás, que aquilo de teatro-revista que faziam ali, passaram por ali grandes atores, não é? Eu também passei por lá, mas não sou um grande ator, sou 1,72 m. O que é que tu hoje vês na Capricho? São os interesses políticos, os interesses partidários. Políticos há sempre. Os interesses partidários que vão minando as coletividades e que vão controlando, e depois isto está por nossa conta. Depois a vida cultural perde-se. Custa-me perceber o facto das pessoas que mandam na cidade de Setúbal não terem feito um pré-fabricado ou um protocolo com uma coletividade, e tu falaste em coletividades, ou coisa parecida, para sustentar a boa continuidade de teatro profissional e não só, espetáculos em Setúbal. A cultura num local não se mete num pacote, nem se mede pelo fogotório e coisas parecidas. É preciso investir em estruturas de trabalho e promover, isto encaixa naquilo que estavas a dizer, a oferta. Quer isto dizer o seguinte: o encerramento do fórum não foi tabelado. Vamos encerrar o fórum. E agora? O espetáculo não pode parar, tem que continuar. Temos que fazer uma estrutura que seja alternativa, um pré-fabricado ou então um protocolo com coletividades. E isto não foi pensado. Não foi pensado, nada disso foi pensado. Até foi vou dizer uma coisa: o fórum, como estava, realmente estava numa situação que eu precisava de alguém jogasse a mão àquilo e fizesse ali umas obras, não sei. Depois começou-se a fazer aquelas obras, não é? Eu penso que há aqui um erro de casting, isto é, eu começar a fazer na minha casa uma obra e depois não tenho dinheiro para pagar ao empreiteiro. O caso, se não está falido, como é, fica falido, abandona a obra e aquilo. Mas a cultura não pode parar. Não pode parar. Não pode parar. Nós temos em Setúbal o cinema também, que foi para obras, não sei quantos. Quer dizer, é que não há nada. Quem é que está a aproveitar disto? É ali o Padre Vieira, coitado, não é? O Padre já é uma associação que faz ali, que dentro daquele espaço, é a única sala onde isto chegou. Pois, quer dizer, para numa ele sala tem que é jeito e um palco maneira. para conferências, Exato. que é um palco para conferências, quando o ator não consegue trabalhar, se puseres ali uns músicos, uma orquestra não tem espaço para trabalhar, e como é que ficamos isto onde nós chegamos? E vamos ter desses para pior. Eu até posso carregar no tom. O problema é meu e dizer: o encerramento do Teatro de Bolso, melhor, o facto do TAS, presentemente, não ter sala para responder às necessidades de trabalho, tem a ver diretamente com o encerramento do fórum. Posso até dizer isto. Pois, responsabilizar o encerramento do fórum com o facto do TAS hoje não ter uma sala. Pois, exatamente. É uma opinião.
Álvaro Félix, ator e figura incontornável da boa cultura setubalense, é nosso convidado especial. Pergunta Luís Filipe Estrela, poeta e ator do grupo de animação e teatro Espelho Mágico. Primeira pergunta. Faz o teu retrato falado em síntese como ator. Fazer o meu retrato, para mim pode ser fácil, mas quem deve fazer o meu retrato são as pessoas que me têm visto trabalhar ao longo destes anos. Mas de qualquer modo, faço um pouco. Sou um ator, portanto, com esta cara que eu tenho, evidentemente não podia ser um ator dramático, embora tivesse feito alguns trabalhos. Portanto, fiz a Confissão do Bernardo Santareno, que foi, enfim, um papel sério. Depois fiz uma peça do Rui Mesquita, Maria do Mar, em que fiz um papel também sério. Mas sou mais para o cómico, basta olhar para a minha cara. Sou mais para o cómico que fazer rir. O que não é fácil. Não é fácil fazer rir e cada vez menos. Eu tive com o Fernando Guerreiro a fazer um espetáculo agora em dezembro na Lati para a terceira idade. E nós tivemos que trabalhar um bocadinho para conseguir, mas conseguimos meter as pessoas a rir, e são os velhotes, não é? A rir, mas riram e foi um bom espetáculo. Eu, o Fernando Guerreiro, o maestro Carlos Pinto, a Deolinda de Jesus e o poeta Zé Raposo. Portanto, formámos. Como vejo, eu estou sempre a andar. Agora, o problema são as verbas, não é? Muitas vezes dinheiro para. O nosso baile é muito bom e de maneira tem que se paga peso de ouro. Nos pagam, nós não fazemos. Um abraço para o Luís. O que pensas do teatro infantil em Portugal e, em particular, do grupo de animação e teatro Espelho Mágico? O teatro infantil é muito complicado, porque o teatro infantil é muito difícil, embora nos dê um grande prazer trabalhar com as crianças, porque é assim, a criança, se não gosta, levanta-se e vai-se embora. E o teatro a peça tem mesmo que ser boa, e o espetáculo tem mesmo que ser bom, e os atores têm que ser bons para cativar os miúdos. É aí que começa realmente a cultura. Portanto, é dar aos miúdos, levar, portanto, as escolas a verem o teatro, e depois na própria escola, nas aulas, falaram daquilo que eles viram, começam-se a entusiasmar. E então, começam-se a interessar então pelo teatro e vão por aí fora. Mas depois há um contra, que são as novas maquinetas das internets, essas coisas que veio estragar um pouco também, portanto... A sociedade a televisão, cultural. Não, porque a televisão, as pessoas hoje estão fartas de ver a televisão. Se a informação fosse toda já não boa... tem aquele impacto que teve aqui há uns anos atrás. Mas há muita coisa má ao mesmo tempo. Isso também baralha. Isto também corta, portanto... Deixa-me ir à terceira pergunta do Luís Filipe Estrela. É que eu tenho aqui mais 2 naipes de perguntas. Vamos a elas. Terceira pergunta. O talento para o teatro é inato ou adquire-se com o tempo? O talento para o teatro, como para qualquer coisa, como para um pintor, como para um músico, é inexplicável. Já nasce com a pessoa, já é qualquer coisa intrínseca que não tem uma explicação. Eu não posso chegar ali à alegoria dos Pachecos, olha, dê-me 100 gramas de talento para teatro, mais 100 gramas de talento para música e mais 50 gramas de talento para poesia. Se eu está aqui, e depois a pessoa trabalha. Não, já nasce com a pessoa. A expressão, a forma de falar, a forma de pôr as mãos, a forma de estar no palco, a forma de olhar as pessoas, os olhos, tudo isso, meu amigo, não tem explicação para esse fenómeno. Foi um fenómeno, se calhar, que o São José, que era carpinteiro, me deu, ao São José, ao Santo António, que ele gosta muito de Santo António, o meu grande amigo Filipe Estrela, que eu gosto também muito dele. Olá, Ricardo e Céu. Olá, Álvaro Félix. Sou a Carolina Macedo, enteada do nosso querido e saudoso Asdrúbal Teles. Com a permissão do Ricardo, gostava que falasses um pouco do Asdrúbal. Sim, o Asdrúbal tratava-me por companheiro e eu tratava ele por companheiro. Um grande ator, não só ator, mas também um homem que era como se dizer, para toda a obra naquela companhia. Desde ele saía dos ensaios e ia pintar, e no intervalo dos ensaios, quando nós íamos fumar um cigarro, ele ia fazer os cenários. Um homem dedicado àquela companhia, portanto, e muito boa pessoa, excelente homem. E infelizmente faleceu. E depois também a situação da morte do Carlos César também levou a que o Azul também passasse um bocadinho mal, que eu cheguei a falar com ele. Grandes amigos, um grande ator e um grande homem, e um grande escritor também. São as palavras que tenho para o meu amigo Asdrúbal, que ainda há pouco falei nele. A maneira como ele foi despedido,
muita companhia e não foi fácil para ele digerir aqueles anos todos que teve ali a dar o seu melhor e de um momento para o outro. Assim, Ficou muito triste, vai eu para sei. casa. Entristeceu também com isso. Segunda pergunta de Carolina Macedo. Sei que continuas muito vivo no teatro, com coisas bonitas e com muita aceitação. Ainda tens o espetáculo de palhaços? E já agora, o que é que ainda tens para dar de novo ao teatro? Ou melhor, o que gostarias de encontrar ainda no teatro? Beijos para ti. Aliás, gosto muito de ti. Carolina Macedo. Muito obrigado à Carolina Macedo, que tenho uma ideia. É a da senhora. Kikas. A Kikas. Ah, sim. Já estou a ver. Loirinha. Muito Caracterizadora também de espelho mágico. Exatamente. Muito obrigado pelas tuas palavras. Continuo, portanto, com os palhaços. Aliás, eu quando saí do TAS preocupei-me logo em fazer coisas, em não parar. Não parar. E, portanto, formei um grupo de palhaços, eu, Albano, Ana Félix, depois também com o Miguel Assis, um grupo de palhaços que fazemos, portanto, na altura do Natal, é a altura que se vende. Por acaso o ano passado teve mal, porque só se vendeu 1 ou 2 espetáculos, agora falta dinheiro, agora a crise é que paga tudo, não é? E também não é bem assim. E também não é bem assim, é um engano em que nos leva a tudo para foguetes há dinheiro. Ora bem, a crise é que paga tudo e por aí diante. Tem também, portanto, um espetáculo de mini-revista, 2 mini-revistas com a Isabel Ganilho, Fernando Guerreiro, Diolinda de Jesus, eu, o Miguel Assis, enfim. Das mini-revistas, fazemos algumas rabas. Eu com o Fernando Guerreiro também participámos, portanto, na Orquestra das Cabanas, um espetáculo muito giro, que era o Portugal de sempre, uma coisa assim. Com muita música. Com muita música, e eu e o Fernando Guerreiro, portanto, fazíamos as rabas para não ser só música. Sim. Tá? Em Portel fizemos 2 espetáculos, em Portel também temos tenho feito mais eu do que o Fernando Guerreiro, é evidente. Porque tive uma aproximação com a orquestra diferente. Faço, portanto, tenho feito animações, que me sinto com um peixe na água, como diz o Fernando Guerreiro, animador. Gosto do contacto com as pessoas na rua, olhar olhos nos olhos, a capacidade de improviso, de criar. Portanto, não é fácil fazer teatro de rua, não é fácil. Não é fácil. Vamos às palavras então. Pela trilha dos valores. Eu digo poeta José Raposo. Tu dizes o quê? Digo o maestro Carlos Pinto. Os vencedores da Marcha de Lisboa e de Setúbal, acho que merecem nesta cidade também um apoio muito grande, porque não é fácil, portanto, aqueles 2 homens ganharem a grande Marcha de Lisboa. Vejam bem, se em Setúbal não há pessoas com capacidades culturais. Digam-me! É bem verdade. Eles até ganham em Lisboa, a grande metrópole. Agora, em que o país continua, o país sempre agora, foi uma coisa macrocéfala. Eles vão lá e ganham. Valores. Valores temos no fado, na música, na canção, em tudo, em Setúbal. Querido amigo, eu agora digo poeta Fernando Manuel Pereira. Tu dizes o quê? Vítor Serra. Sim, digo Vítor Serra, mas é para compor. Exatamente. Isto é quase uma desgarrada, não é? E dizes muito bem. 2 grandes amigos e 2 poetas extremamente inspirados. Exatamente. Vítor Serra e Fernando Manuel Pereira. Um grande abraço para eles. Sou Alexandre Cassessa, um admirador do Arestas de Vento e estudioso do Esperanto. Moro em Moscavide e sigo as entrevistas do Arestas de Vento pelo Facebook. Qual a importância do teatro crítico na sociedade atual? Deixa ver, o papel é mesmo isso. Qual a importância, repito, do teatro crítico na sociedade atual? A sociedade política deste tempo aguentava piada, género revista picada, sem perder a pose? Diga ainda, se tiver tempo para isso, 2 nomes de autores para a revista que admire. Um aí de Setúbal, onde já se fez, e eu sei, revista de grande qualidade, e outro aqui de Lisboa, a minha cidade. Um abraço, Alexandre Cassessa. Álvaro, muito rapidamente, por favor. Temos 2 minutos de antena. Não, os políticos já estão. Esta sociedade entrou numa que os políticos já não têm vergonha de nada. Isto é, podemos fazer tudo que no teatro de revista que já não nos incomoda. Eles já estão realmente de uma maneira perdidos completamente,
porque nada os incomoda. O teatro de revista, seja o teatro que for, pode ser. Aliás, fez-se o Ai Cavaquinho, já nada os incomoda e podemos fazer. Querido amigo, e agora um nome de um autor para a revista Setubalense e outro de Lisboa. Um autor, Fernando Guerreiro. De Lisboa? Amadeu Fernando. Esta foi enviada por António Carlos Coimbra e responde na base de um sim ou do não. É quanto basta. Então cá vai. Para quem não saiba, para além de grande cantor, António Carlos Coimbra, e poeta e compositor, é também o diretor musical do grupo de animação e teatro Espelho Mágico. Diz o Tó Carlos. Juca de Oliveira, um ator brasileiro, disse: se consegues entreter um público infantil, és capaz de comunicar com qualquer tipo de público. Concordas ou não? Aliás, há pouco te disse que ia ver o Orestes de Vento fazer espetáculos de revista, de não só a revista, como pode fazer também um musical, o Teatro Espelho Mágico, ir para a área e não só... Chama-se isso evolução. Evolução. E o grande amigo realmente que eu tive muito António prazer. Carlos Coimbra. Ele gosta muito de ti, que eu sei também. Vais aproveitar esse minuto para falar da Susana Félix, repetidamente, e da Ana Félix. Susana, um minuto, aproveita, exatamente, por favor. a Susana, portanto, que acompanhou-me, tem-me acompanhado desde miúda no teatro, em que passou pelo grupo Fonte Nova também, com o bichinho no teatro, depois foi para o Taj, mas sem a minha influência, e um dia disse-me: pai, eu vou para o teatro e gosto muito de experimentar. E sai, Susana, vê lá bem a minha vida, porque vê tu bem, olha, eu acho Álvaro, que temos 15 segundos. a minha Ana, portanto, trabalha comigo no Espelhaço, a minha Ana Félix, no café, e gosto muito das duas. Tenho também duas netinhas. Manda um beijinho para elas. Um beijinho para a Ana. E para as netas também. As minhas netinhas, que é a Madalena e a Mariana. Álvaro Félix, querido amigo, o tempo não dá para Muito mais. obrigado. Arestas de Vento. Entrevista.